anunciado, hoje eu estou aqui representando a União das Sociedades Intermunicipal Espírita de Ribeirão Preto, de cuja diretoria eu trago um abraço fraterno a todos aqui desta casa de Allan Kardec. Dentro da sequência de temas que nós temos estudado esse ano, nesse mês de junho, nós estamos estudando o aborto. É um tema bastante longo, não é? E que para cada casa nós fazemos uma adequação dentro da disponibilidade do tema. Nós, os espíritas, nos colocamos na situação de não criticarmos ninguém, não julgarmos ninguém, nem apontarmos o dedo para ninguém. Nenhum de nós é suficientemente perfeito para poder fazer qualquer colocação dessa natureza. Portanto, hoje, não se tem qualquer objetivo de condenar as pessoas que, por algum motivo, por alguma razão, tenham já se submetido a esse processo, né? A Federação Espírita Brasileira é bastante clara nesse ponto de vista, não é? As pessoas devem ser acolhidas e serem compreendidas, e a justiça está na mão de Deus, né? Bom, o tema aborto não é um nome próprio para isso, né? Mas nós vamos começar com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 880, que está na Lei de Amor, Justiça e Caridade. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, os espíritos respondem: o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Não é? E é dentro dessa questão, então, que nós temos que focalizar a temática do aborto. Não é? A vida, para nós, os espíritas, se inicia na concepção. No momento em que o princípio germinativo masculino e feminino se encontram, ali já está presente um espírito em processo de reencarnação. Ali já existe vida, não é? Do ponto de vista filosófico, né, de outras teologias, de outras raças, de outras crenças, isso é muito variável. Mas os espíritos da codificação, e depois todos aqueles que vieram nos trazer a literatura subsidiária, foram, assim, bastante enfáticos que a vida se inicia naquele momento, no momento da fecundação. Ou seja, algumas horas após ter ocorrido o intercurso sexual entre um homem e uma mulher. Então, passado algumas horas, nós já temos formado o germen que vai gerar o novo ser, e ali já se acha presente um espírito para cumprir uma jornada reencarnatória. Bom, nós denominamos genericamente como sendo a interrupção precoce da prenhez ou interrupção prematura da prenhez. Ou seja, quando o ovo, o embrião ou o feto é eliminado antes que ele tenha condição de uma vida fora do útero materno. Não é? E, então, como vocês já viram aí no slide, o termo aborto, na realidade, significa o resultado do abortamento. O processo é o abortamento. Não é? Então, o termo correto para nós usarmos é o abortamento, porque o aborto é o fruto daquilo, é aquilo que saiu do útero materno. Não é? Aqui é preciso que a gente diga que há duas questões que precisam ser colocadas. Aquelas interrupções da gravidez que ocorrem sem que haja nenhuma interferência farmacológica,
bioquímica ou instrumental. Então, a mãe não se submete a nenhum desses procedimentos para que ocorra a interrupção prematura da gravidez ou da prenhez. Nós chamamos a isso do aborto espontâneo, não é? Que na nossa família sempre a gente sabe de casos que acontecem, né? Ou muitas de nós companheiras aqui, né, já sofreram um aborto espontâneo, não é? O que se coloca aqui de forma bastante enfática é quando essa interrupção é feita de uma maneira escolhida, planejada, não é? Então, se usa ou agentes farmacológicos, ou se usa agentes bioquímicos, ou se usa instrumentais, que não vem aqui ao caso nós colocarmos para vocês. Eu sou enfermeira obstétrica, tenho 53 anos de formada, já estou aposentada atualmente. Dei aula nessa área, na escola de enfermagem, durante muito tempo. Então, vocês podem aquilatar os diferentes instrumentos que eu vi em pacientes que chegaram em processo de abortamento, né? Deve ser um desespero tão grande daquela mulher, né, que ela nem atenta para o risco da sua própria vida quando se submete ao instrumento daquelas naturezas. É claro que já faz muito tempo, né, em 50 anos as coisas mudaram muito, não é? Mas a gente sabe que muitas práticas abortivas intencionais, interrupções intencionais da gravidez, leva, muitas vezes, até a morte materna, não é? Então, nós, os espíritas, temos, assim, nos posicionado no sentido de que não seja aprovada uma lei que dá liberdade à escolha ou não de levar a gestação à frente. E eu vou colocar por quê, né? Então, existe também aquilo que nós chamamos do aborto subclínico. É aquele aborto que não foi feito nenhuma intervenção externa, mas, na realidade, o feto é eliminado, ocorre o processo de abortamento. Chama-se isso do aborto subclínico, que pode ocorrer ou pela recusa mental da mãe, não é? Que recusa tão intensamente aquela gravidez, que projeta dardos vibracionais sobre aquele ser em desenvolvimento e acaba ocorrendo, então, a eliminação desse ser. Ou, então, pelo próprio espírito, que não quer reencarnar, rompendo os laços fluídicos com o perispírito da mãe, não é? Então, nós temos que considerar que, embora não houvesse uma intervenção externa, nem farmacológica, nem química, nem instrumental, houve, sim, um determinante ligado à esfera psíquica dos seres, quer seja ele a mãe, quer seja ele o feto, não é? Na literatura espírita, nós encontramos relatos de vários casos de espíritos que, ao longo da sua jornada de gestacional, se tornam tão apavorados com o processo que ele vai enfrentar que abandonam, rompe o laço perispirítico que o liga ao corpo do novo ser em formação. Essa figura que eu vou mostrar para vocês, ela é muito interessante. Depois de uma experiência que eu vivi, eu passei sistematicamente a apresentá-la em todos os lugares. Vocês estão vendo que são 3 feministas, né, que escreveram na barriga, aqui mando eu, não é? Então, elas estão defendendo o direito de ter propriedade sobre o seu corpo. E o jovem, que está acompanhado pela mãe, diz: mãe, sabe, eu também sou a favor do aborto. E a mãe responde para ele: mas agora é tarde e complicado, filho. Já não posso fazer nada. Se eu tivesse sabido antes, não é? Então, isso daqui nos alerta para um aspecto muito importante. Como nos sentiríamos se nós fôssemos abortados? Em que condição nós estaríamos agora?
Mas eu preciso contar para vocês por que eu insiro essa figura em todas as minhas explanações sobre aborto. Eu fui fazer a palestra sobre aborto em Araraquara, no Francisco de Assis, lá de Araraquara, no Centro Espírita Francisco de Assis. E quem me levou e depois me trouxe de volta foi o neto da presidente do centro, não é? Um rapaz que estuda aqui em Ribeirão, então nós fomos tudo na volta. E ele ficou para assistir minha palestra, e na volta, quando nós estávamos voltando, ele falou, vou falar uma coisa para a senhora. Eu também achava que a mulher tinha o direito de decidir. Mas na hora que a senhora mostrou aquilo, eu me coloquei na posição de feto e fiquei perguntando se eu tivesse sido abortado. E eu estou fazendo uma reflexão muito profunda. Não vou dizer para a senhora que eu já mudei meu ponto de vista, mas que a senhora deu um nó na minha cabeça, a senhora deu. Eu falei, era isso mesmo que eu queria, era dar um nó na cabeça sua. Não é? Então, ele se sentiu assim, o quanto esse aspecto, não é? Quer dizer, e se fôssemos nós? Não ensinou Jesus a amar ao próximo como a nós mesmos, não é? Então, essa é a reflexão. Eu sei que não é uma figura bonita, né? A projeção deve estar um pouco apagada, mas ela é assim, extremamente significativa para mim, porque ela traz essa reflexão. Né? Bom, essa tese de que o feto faz parte, o embrião faz parte do meu corpo, portanto, eu tendo direito no meu corpo, eu posso eliminá-lo quando eu quiser. É a tese defendida por aqueles que reivindicam, né, o direito ao processo de abortamento. Mas a AME, a Associação Médico Espírita do Brasil, coordenado pela doutora Marlene Nobre, ela lançou esse livro que se chama A Vida contra o Aborto, da Associação Médico Espírita Brasileira. E o que ela nos traz neste livro? Que o embrião, não é nem o feto, é o embrião, ele tem uma individualidade. E não é só uma individualidade do ponto de vista nosso, dos espíritas, é uma individualidade imunológica e uma individualidade psicológica. Na questão imunológica, o que até meados do século passado intrigava muitos cientistas era como é que o corpo materno acolhe a criança, não é? E o sistema imunológico da mãe não ataca o feto, que é um corpo estranho. Sobretudo porque o ovo, o embrião e depois o feto, ele porta em si proteínas oriundas do pai, não é? Que lhe foram transmitidas pelo espermatozoide. Então, é uma proteína estranha ao corpo materno. Mas os cientistas descobriram essa enzima chamada IDO, é um imenso nome científico, não vale a pena, que é secretada, né, pelo próprio embrião, que faz o quê? Ele, quem ataca as células invasoras do corpo, sabemos nós, são as células T de defesa do nosso sistema imunológico. O IDO, que o feto secreta, que o embrião secreta, ele bloqueia, ele dá um drible na célula T, não é? E então a célula T não o ataca. Então, um ser biológico que tem uma capacidade de gerar uma substância que lhe é própria, ele não faz parte do corpo materno. Ele está no corpo materno, ele precisa do corpo materno, mas ele não é parte do corpo materno, o que permite às pessoas defensoras do aborto dizer que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Tem direito, sim, mas o embrião também tem um direito, porque ele é uma individualidade. Estudos, a partir dos anos 40 do século passado, não é?
denominado psicologia pré-natal e neonatal, são estudos profundos que marcam o registro bastante intenso das experiências vividas durante o processo gestatório. Né? E, sobre esse aspecto, vai dizer, não tem cérebro. Não, ainda não tem cérebro formado, um embrião de pequena idade. Mas ele tem uma memória registrada numa substância que chama neuropeptídeos. E esse neuropeptídeo, ele armazena informações que o feto recebe. Então, ele tem alguma coisa que, posteriormente, ele vai registrar no seu cérebro, porque ficou gravado nos seus neuropeptídeos. Isso não é espiritismo, isso é ciência, tá? E, então, os neuropeptídeos, eles favorecem esse diálogo entre o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino do feto. Então, sobre o ponto de vista biológico, nós, então, estamos discorrendo de que essa é uma individualidade biológica. Até aqui, nós falamos de uma individualidade biológica. É o que a ciência nos ensina. Bom, terminando as reflexões desse livro, nós encontramos: o embrião, portanto, não pertence à mãe, ao pai, ao juiz, à equipe médica ou ao Estado. Pertence exclusivamente a ele mesmo, porque a vida lhe foi outorgada e é um patrimônio intrínseco inerente à sua condição de organismo humano vivo. Toda a legislação que existe no mundo, liberando a prática abortiva, permite que ela seja realizada até a 12ª semana. Então, na 12ª semana, esse serzinho, né, ele tem 7 centímetros, ele pesa 14 gramas, já apresenta movimentos espontâneos, embora a mãe ainda não os perceba. A genitália externa adquire as características peculiares ao sexo genético do bebê, crescem os olhos e as orelhas. Começa a formação dos principais ossos do corpo, os dedos dos pés e das mãos já estão diferenciados e as suas unhas surgem. Tá? Então, vocês estão vendo aí nas duas figuras, não é? Através da ultrassonografia, não é? Que é uma técnica agora cada vez mais aperfeiçoada, um embrião de 12 semanas. Não é? Ele é um serzinho pequenininho, 7 centímetros, 14 gramas, mas ele já tem toda a configuração humana. Do ponto de vista da nossa doutrina espírita, não é? Nós vamos nos lembrar do livro Missionários da Luz, belíssimo, aonde nos capítulos 12, 13, 14, começa, na realidade, no capítulo 9, nós vamos ver o processo de reencarnação de Segismundo. Não é? Belíssimo isso daí. Então, nós vamos ver que Segismundo tem 2 grandes amigos lá no plano espiritual, que é o Herculano, que está na ponta, né? E o Alexandre, que nessa ocasião é o instrutor de André Luiz. Alexandre é o lourinho, Herculano é o de barba que está na cabeça. E mais 2 espíritos que estão ajudando o Segismundo fazer o quê? Ele vai habitar um corpo infantil, ele vai ocupar um corpo de bebê. Então, é necessário que se faça uma redução do perispírito reencarnante. E aí nós estamos vendo o quê? Algumas coisinhas brancas, né? Que André Luiz nem sabe o que é. Ele diz, é alguma coisa que sai. E Alexandre explica para ele, então, que são aqueles princípios do fluido que ele foi incorporando no seu perispírito quando, por ocasião
da sua estada no plano espiritual. E agora era preciso que ele, então, retirasse esses elementos, né, para ter um perispírito que pudesse habitar um corpo biológico, né, um corpo físico. Ao mesmo tempo, ele vai reduzindo, os desenhistas só conseguiram fazer dessa forma que está aí, né, vai tomando as características. E Segismundo participa ativamente desse processo. Agora, pergunta-se, e aqueles que não têm condição? Graças a Deus, existem espíritos muito bons na espiritualidade, não é? Que fazem todo esse processo para essas reencarnações que o espírito não está muito consciente do seu processo reencarnatório. Bom, então, quando ocorre o aborto, o perispírito está assim, está infantil. Ele vai voltar ao plano espiritual nessa condição. E ele vai ter que fazer todo um trabalho para se reconstituir no plano espiritual. Outra coisa muito importante que André Luiz fala nesse livro, Missionários da Luz, é a fecundação perispiritual, não é? É quando o perispírito ainda não houve o ato sexual em que ocorreria a fecundação. O perispírito é entregue a Raquel, não é? Que vai ser a sua mãe, e a seu pai Adelino, não é? Antes, gente, os espíritos têm que fazer um monte de trabalho para que essa encarnação ocorra, né? Mas aqui nós estamos só dando alguns flashes. E aí, André Luiz descreve assim: Sigismundo ligara-se a ela como a flor se une a uma haste. Ou seja, o perispírito reencarnante se acopla ao perispírito materno para depois ele fazer a sua ligação com o corpo que vai ser formado. Não é? Aí, ainda não ocorreu, como eu disse, o processo físico da conjugação sexual. Aí nós vamos ter o Alexandre e o André Luiz, o de bigodinho, todo mundo sabe que é o André Luiz, né? Eles, então, estão escolhendo o espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo, tá? Por quê? Para as características genéticas que Sigismundo precisa ter nessa reencarnação, não é? Aí, então, acontece o ato sexual, né? Aí já aconteceu o ato sexual, eles estão energizando um espermatozoide, porque a gente sabe que apenas um espermatozoide entra no óvulo, os outros, que são milhões, ficam ao redor, como se estivesse formando uma coroa protetora daquele que agora não é mais óvulo materno, é o ovo, porque já existe o princípio masculino e feminino. É? Aí, então, é uma fotografia do momento da fecundação, em que o espermatozoide adentra o óvulo. Não é? E aí, então, logo em seguida, não é, que ocorreu esse processo, eles transmitem passes bastante intensos em Raquel para que a gravidez possa evoluir de uma forma bastante natural, não é? Apesar de muitos percalços que pode acontecer na gravidez, quem já ficou grávida sabe, né? No começo vomita, depois dá dor nas costas, né? E assim por diante, mas aí eles estão. Nesse caso, Sigismundo tinha bons amigos na espiritualidade, então todos eles vieram para que pudesse ocorrer essa fecundação. Então, aqui do ponto de vista espiritual, nós estamos vendo o quê? Todo um trabalho jogado fora, se a gravidez for interrompida, não é? Por vontade da mãe, do pai, de quem quer que seja. Não é? Bom, desculpa. Eu fiz essa palestra no Amor e Caridade de Jesus e Maria há alguns anos. Não é? E um médium que estava sentado na mesa psicografou uma mensagem. E essa minha palestra foi numa quinta-feira. No domingo de manhã, o nosso netinho, né, Adriano, que é o único que nós temos,
Eu falei que é uma contabilidade muito ruim, porque tem gente que tem 10, nós temos um só. Né? O médium psicografou essa mensagem relativa à palestra que eu estava fazendo, e eu vou encerrar com a leitura dela. Respeitemos o direito de nascer. Psicografia de DRG, na noite de 15 de 5 de 2008, no Centro Espírita Amor e Caridade Jesus e Maria. Nasce o bebê, lindo ou feio. Por que será que ele veio? Foi para melhorar, para poder melhorar. Se não viesse, iria se frustrar. E a oportunidade é grandiosa, para que essa alma se torne radiosa. Apoiemos todas as iniciativas de mantê-lo para a vida. Deus, em sua infinita bondade, sabe os porquês da humanidade. E a cada filho seu, que já morreu, quer dizer, que já teve outra desencarnação, volta em nova vida, para poder, então, manter na vida a finalidade de progredir, através da qual em que vai se redimir, crescer, amar e nunca mais morrer. Não é? Morrer do ponto de vista espiritual. Bem, companheiros, essa era a mensagem que eu trouxe para vocês, e eu desejo a todos uma linda e abençoada noite. Muito obrigado pela atenção de vocês.